Nós vamos falar agora dos vilões invisíveis. São os micro-organismos que se dividem em bactérias, vírus, fungos ou parasitas, que causam as doenças infecciosas, César. Como a gente disse aqui no início do programa, Ana, uma das vítimas desses vilões pode ter sido a cantora Paulinha Abelha. Os médicos ainda investigam as causas do coma da vocalista da banda Calcinha Preta, mas surgiu a suspeita de que esse quadro tenha sido efeito da ação de uma bactéria no cérebro da cantora. Uma vilã invisível que ameaça todos nós. Por isso, no Você e o Doutor de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre esses vilões invisíveis, as doenças que eles causam, as formas de transmissão e também os tratamentos de cada um. E quem vai explicar tudo isso pra gente é o médico de família, professor doutor Antônio Spreusser. Bom dia, doutor. Bom dia, César. Bom dia, Ana. Bom dia, doutor. Bom, eu queria começar falando sobre as bactérias. Doutor, é verdade que não são todas as bactérias que causam doenças pra gente? Você está certa. Nem todas causam infecção, principalmente as bactérias do trato digestivo, chamado microbiota. A gente tem milhões de bactérias no intestino que nos fazem bem. Fazem vitamina B, vitamina K, os hormônios, a imunidade. Então, tem bactérias muito boas. Como vocês estão vendo aqui, várias bactérias que são muito boas, mas também tem as malignas, que fazem mal. Vou mostrar para vocês como que as bactérias se multiplicam no nosso corpo. Elas se dividem, você vai ver que de repente, ela se divide em 2, elas se multiplicam em 4, 6, 8 e elas tomam conta do nosso organismo. E os principais métodos de transmissão, quais são? Como se transmite? Das vias aéreas, por exemplo, você tosse, você espirra. Em alimentos contaminados, por exemplo, você deixa muita coisa fora da geladeira, cuidado. Alimentos crus, porque pela água. E contato sexual, não esquece, contato sexual aqui no Brasil ainda é uma epidemia. Doutor, quando a imunidade da gente cai, porque o senhor disse agora, tem milhões de bactérias, não é verdade. isso? Quando a gente está com a imunidade baixa, ela já estava ali, mas ela se aproveita a oportunidade para agir, é isso? Para agir, esse é o problema. E quando ela aparece no nosso corpo, aí você fica preocupado, mas muitas vezes a gente é que é culpado dela crescer, como você falou. Você pega um resfriadinho básico por vírus, mas a bactéria está lá e vem a bactéria oportunista, chamada infecção bacteriana secundária. E aí é um caso sério, né? Bom, o antibiótico, nesse caso, é o tratamento mais indicado. Qual que é a importância, doutor, do uso consciente do antibiótico? Eu te pergunto por quê. Muitas vezes eu já ouvi isso de médicos dizendo o seguinte, fala, olha, você vai se sentir bem, o antibiótico normalmente tem tratamento de 7 dias. Depois do terceiro, quarto, você tá, aí a pessoa para de tomar o antibiótico. Diz que não pode parar, tem que ter o ciclo, porque senão a bactéria pode voltar mais forte. Então, isso existe? Existe e é verdade, e o uso do antibiótico ele tem que ser prescrito pelo médico, e você que está vendo e faz o que o César falou, tome cuidado. Não pare de tomar um antibiótico antes do tempo, porque você vai se sentir melhor mesmo. Então você de 3, 4 dias já está bem, parou. Aí a bactéria vai ficar super poderosa, super resistente. Então uma bactéria, por exemplo, um pneumococcus da pneumonia, que 7 dias, 10 dias você faz o tratamento, ele fica resistente e aí a gente tem que trocar o antibiótico. Por algo ainda mais forte. Tem que tomar muito cuidado. Então, quais são as principais doenças causadas pelas bactérias? Então, a meningite, pelo meningococcus, que é grave, tem que fazer um tratamento rápido. O outro tipo de pneumonia, a pneumonia por pneumococcus, essa bactéria é tão frequente, né, mas ela pode matar mesmo. Depois nós temos a tuberculose, causada pelo bacilo da tuberculose, que tem um tratamento específico para ele também. A leptospirose, agora na fase de enchentes, cuidado com a urina do rato, do gato, do cachorro, que transmite essa bactéria. A gonorreia, pelo ato sexual, sem proteção, também é perigosa, pelo gonococcus. E a gente sabe da sífilis, né, que também é uma doença sexualmente transmissível, pelo treponema pallidum. E a gente tem a infecção urinária, tão frequente no homem e muito mais frequente na mulher. Já que eu estou falando de infecção urinária, vou mostrar para vocês em detalhes como que ela começa. Infecção urinária ela pode começar na uretra, dando uma uretrite. Essa bactéria pode subir, ficar na bexiga, isso chama-se cistite. Ela sobe no ureter, pode ser a ureterite e se não for bem tratada, ela vai para os rins, que é o pior, chamado pielonefrite. A pielonefrite é muito grave, os pacientes podem ir para a UTI e até morrerem. Então, o tratamento das infecções tem que ser acompanhado pelo médico, fazer exames de rotina, tomar o antibiótico no período certo e se alimentar bem,
ficar com a imunidade em dia. E evitar o máximo da automedicação, que também acaba atrapalhando bastante. Ainda mais o Brasil, que é um dos países que mais se automedicam. Né? Pois é. Bom, não são só de bactérias que nós temos aqui, estamos falando sobre todos os vilões que podem atingir o nosso corpo de forma silenciosa. Agora a gente vai falar sobre vírus. E eu queria saber de você, doutor, se é verdade que os vírus são considerados parasitas. Eles são considerados parasitas porque eles não vivem, todos esses vírus que vocês estão vendo aqui, eles não vivem sem uma célula para ele viver. Pode ser uma célula do animal, pode ser uma célula de nós, seres humanos, e eles não vivem, porque tem vírus também benignos que ficam na pele, que ajudam até o câncer, mas tem a maioria dos vírus que são malignos. E eu vou mostrar para vocês como que o vírus faz para ele se multiplicar. Diferentemente da bactéria, que eu mostrei que a bactéria se duplica, triplica, ela mesma vai se dividindo, o vírus, ele é muito inteligente, ele é muito esperto. Olha o que ele vai fazer. Ele vai chegar devagarzinho na célula do homem, vai lá, ele vai se grudar nesse receptor. Quando ele se liga no receptor, olha o que ele vai fazer. Ele vai entrar dentro da célula do homem, está dentro da nossa célula agora. E agora ele vai jogar o material genético, esse RNA, dentro da célula e vai transformar a célula normal no vírus. Então é a mesma coisa que eu, por exemplo, eu chego no César Filho, ô César, dou um abraço nele, e eu me transfiro para ele, e ele vira agora o Spreusser. Olha o vírus como é perigoso. Então ele é manipulado, e ele se multiplica muito e ele se modifica muito. Código genético dele, por isso que tem muitas mutações. E quais são os principais métodos de transmissão do vírus? As vias aéreas, como vocês sabem, espirro, tosse, né? O contato sexual, principalmente o HIV, que voltou aqui no Brasil. Picada de mosquito, aqui no nosso meio a gente tem febre amarela, a dengue, a chikungunya. E as superfícies contaminadas. Então, a gente sempre fala atualmente só do Covid, né, do coronavírus, mas não esqueçam que o Brasil é um país tropical. Tem muito mosquito, tem muito bichinho que pica. São muitas espécies que transmitem diferentes doenças. E às vezes você tem uma doença, por exemplo, chikungunya, febre amarela, e acha que está com Covid. Verdade. Então a gente não pode esquecer que essas doenças existem no nosso meio. Até porque os sintomas são muito parecidos, né, doutor? Demais, Isso, né? Muito parecido. Agora, o medicamento antiviral que a gente conhece, ele serve para qualquer doença causada por vírus ou não? Boa pergunta. Não. O antiviral que você vai tomar, por exemplo, no caso da gripe, a gripe é produzida pelo influenza. Nós temos um antiviral que mata o influenza, que é o oseltamivir. Agora, com o caso da Covid, a gente tem alguns outros antivirais específicos. Então, não é qualquer virose que eu vou tomar o antibiótico. Não, senhor. Outra coisa, a vacina. A vacina serve não para matar o vírus. A vacina serve para melhorar a minha imunidade. Muitas vezes eu tomo a vacina, mas eu ainda posso pegar o vírus. Por exemplo, muita gente reclama, doutor, eu tomei vacina da gripe, mas peguei gripe. Mas você não fica totalmente imunizado. Então, não é que a vacina vai matar o vírus, mas vai melhorar a sua imunidade. Vai te dar um escudo de proteção para poder lutar contra ele. Perfeitamente, é isso aí. Vamos dar uma olhadinha nas principais doenças virais que o nosso corpo pode pegar e sofrer. O herpes simples, o herpes zoster, que nós já temos vacina atualmente para tratar essa virose. Depois nós temos o resfriado comum, dado até pelo coronavírus, adenovírus e rinovírus. Além do resfriado, nós temos a gripe pelo influenza A, pelo influenza B, que é a gripe aviária. Tem vários tipos de gripe com tratamento. A febre amarela, com aquela picada que eu falei. Febre amarela é epidemia no Brasil, ainda precisa tomar muito cuidado. A dengue, chikungunya, que são doenças atuais do verão, precisa tomar cuidado com a sua casa. E temos também a hepatite do tipo A, tipo B, tipo C, pela água ou pelo contato do sangue, pela transfusão sanguínea, e o HPV, o papilomavírus, que pode até causar câncer no cólon das mulheres, no pênis dos homens, e a AIDS, o HIV, que é um vírus que voltou, está aqui no Brasil de volta, precisa tomar muito cuidado com o HIV. Falando em HIV, que ainda não tem vacina, né, a gente sabe, vamos dar uma olhadinha como é que o HIV age na corrente sanguínea e destrói a nossa imunidade. Olha lá. O vírus em verde, ele pega os glóbulos brancos e destrói os glóbulos brancos. Por isso que a imunidade de quem tem HIV fica quase sem leucócito, sem glóbulo branco nenhum. Fica sem imunidade, por isso que chama-se de imunodeficiência.
Então, são casos assim que a gente tem que se cuidar, saber que o vírus tem mutações e a gente tem que tomar muito cuidado. Se tem vacina, toma vacina. Tem vacina, tem proteção e a gente precisa ficar atento a tudo isso. São vírus que Verdade. estavam adormecidos quase no passado, agora que estão voltando com outra muita vez. força. Exatamente. Por isso que esse quadro aqui é tão importante para conscientizar e trazer as novidades quando o assunto é proteção e tratamento. Nós já falamos sobre bactérias, sobre vírus, mas temos ainda fungos e parasitas. Sim, eles também são causadores de doenças silenciosas. Como eles acontecem, como tratar, o Dr. Antônio Spreusser continua sobre esse assunto com a gente logo depois do intervalo. A gente já volta. Estamos de volta com Hoje em Dia e o nosso assunto aqui é importante, é saúde com o Dr. Antônio Spreusser. Estamos falando sobre doenças silenciosas causadas por vírus, bactérias, mas temos ainda fungos e parasitas. Doutor Antônio Spreusser, eu queria falar agora continuar com os fungos, Sim. porque a gente sabe que a gente possui milhões de espécies e muitas delas elas são benéficas e presentes na nossa vida, mas e quando esses fungos causam infecções? É verdade, você falou muito bem. Os fungos são muito importantes na nossa vida, né? Fermentação dos alimentos, dos pães, de tudo. No intestino também tem fungos muito bons que dão saúde para a gente. Agora, tem uns fungos que crescem e que invadem o nosso corpo. E o importante é a gente saber e reconhecer quais são as principais fontes de transmissão. Sempre lembrar, cuidado com a pele que está molhada, que você não secou, aquelas roupas úmidas que ficam úmidas muito tempo. Cuidado com a pele, quando a pele fica totalmente fechada, sem respirar também. O ar, quando você respira o ar, por exemplo, você vai cheirar uma flor, tem um fungo chamado mucor, que já eu vou falar que doença ele dá, entra no pulmão, vai para o cérebro, é uma catástrofe. E o contato direto com as mãos em lugares contaminados. Agora, doutor, o senhor disse aqui, o Brasil, nós sabemos, é um país tropical. Estamos na época mais quente do ano, que é o verão. É verdade. Né? Normalmente as pessoas aliam fungo ao inverno, com temperaturas mais baixas e com umidade. Verdade. Mas no verão ele também causa danos para a nossa saúde, é? Porque agora com a época de chuva, que as plantas estão crescendo, as flores estão crescendo, a hora que você for cheirar e conviver com esse ambiente aberto, ali está o fungo. E quando menos você espera, quando a sua resistência está baixa e o nosso corpo está cheio de fungo, né? E aí ele vem e vai e invade o nosso corpo. Então eu vou mostrar para vocês quais são as principais doenças causadas por fungos. Vamos dar uma olhadinha aqui, quer ver? Ó? A primeira delas é a onicomicose, que é a micose das unhas. A micose, às vezes, que sai da unha, vai para a pele e não sai de lá, é difícil o tratamento. A Cândida albicans, que mora no nosso corpo, principalmente nas mulheres, mas dá candidíase. O pano branco, que é a pitiríase. A pitiríase é uma doença, às vezes, difícil de ir embora, porque você pode pegar na praia. A doença do pombo é a criptococose, que você respira, às vezes, fezes de pombo sem saber. A histoplasmose, e esse histoplasma capsulatum fica muito dentro dos animais. Olha, a mucormicose que eu acabei de falar, quando você cheira a planta, flores, etc., com a baixa imunidade, principalmente do diabetes. A meningite fúngica, todo mundo pensa na meningite bacteriana, mas a meningite fúngica às vezes é muito pior, mais difícil de você tratar, o diagnóstico também é mais difícil, então o fungo a gente precisa tomar muito cuidado. Agora, existe a mesma doença que pode ser transmitida por bactéria, por vírus e por fungos, é isso? Pode sim, você pode ter uma pneumonia, você pode ter uma pneumonia por bactéria, mas você pode ter uma pneumonia viral. Bacteriana. Você teve bacteriana, mas você pode ter uma pneumonite viral. E, além disso, você pode ter a pneumonia fúngica também. E a gente tem que fazer diagnóstico e tratamento. E, às vezes, você vai dar um antifúngico. E esse antifúngico que eu estou mostrando para vocês, para fazer o tratamento, ele não é só por boca, não. Muitas vezes, dependendo da gravidade, na meningite, por exemplo, na mucormicose, a gente tem que dar na veia. E precisa saber qual agente a gente vai dar, qual antifúngico a gente vai tratar. Então, quando a gente fala de fungo, não é essa coisa bonita, não. Precisa tomar muito cuidado porque ele é um agente perigoso. Pois é, por exemplo, como você citou aqui, a candidíase também é transmitida por um fungo. E muitas mulheres passam por isso, às vezes têm vergonha de falar sobre isso, mas é importante para cuidar da nossa saúde. Não é só saúde íntima, mas para tudo. Boa, Aninha. Boa, obrigado. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa candidíase. Vamos mostrar aqui para vocês o trato reprodutor feminino. Então, vocês têm a vagina, o útero e o ovário. E na vagina, a cândida mora lá. Ela é uma amiga, digamos assim, entre aspas, do homem e da mulher.
ela fica lá porque você tem muita resistência, muita imunidade, mas às vezes essa imunidade é quebrada por uma gripe, um resfriado, uma artrite, uma diabetes, por exemplo. E o que acontece com a Cândida? Ela dá corrimento, ela dá coceira, ela dá dor, principalmente na hora de ter relação sexual homem e mulher. Então precisa tomar cuidado, fazer cultura, ver que fungo que está, passar pomada, às vezes tomar remédio para cuidar bem disso aí. Isso acontece muito, a gente vê com as meninas mais jovens, quando passam a sofrer com isso, ficam com vergonha de conversar com a mãe ou com alguma pessoa mais próxima e ficam sofrendo. E isso depois pode trazer outras complicações, não é só a vergonha, mas o desconforto. É verdade. E tem solução para tudo, então é importante. Muito. Começou a sentir alguma coisa, tem que pedir ajuda e tem que principalmente conversar com o médico. Isso aí. Tem mais uma coisa que preocupa todo mundo, que são os parasitas. Algumas doenças causadas por eles podem ser bem graves, não é verdade, doutor? O parasita ninguém dá muito valor, né? Mas aqui no Brasil, com esse clima tropical, muita água, todo mundo toma qualquer tipo de água. Os parasitas, tanto os protozoários como os vermes, como esses que estão aqui na tela, eles não assustam, né? Mas tem que tomar muito cuidado. Os principais métodos de transmissão é a água não tratada, e no Brasil, infelizmente, nós temos muita água não tratada, contato com a pele, exposição em ambientes contaminados e alimentos mal cuidados, aqueles alimentos que você não dá valor. E esses bichinhos, eles adoram ficar com a gente, né? Mas eles podem ser nossos inimigos também. Agora, doutor, qual que é o tratamento mais indicado contra os parasitas? É necessário, por exemplo, tomar remédio todos os anos? E vou mais além. Ana Hickman é criadora de animais, Sim. né? Normalmente os veterinários falam assim, tem que fazer um vermífugo nesse cachorro aqui uma vez por ano. Mas não é só nele, a gente também. Então, o ser humano, isso é a mito, gente também. isso é mito, é verdade, a gente também tem que tomar Eu vou dizer uma coisa importante que você está lembrando, sempre você tem umas estou na dúvida aqui. Esses antiparasitários que nós costumamos prescrever, eles têm que ter orientação médica, porque o exame de fezes é que vai demonstrar qual antiparasitário é bom a gente tomar. Porque às vezes você pode ter uma infecção por giardia, ou por uma ameba, ou então por um ancilóstoma. Então tem tanta doença, já que eu estou falando em doenças causadas, vamos mostrar para vocês as principais doenças causadas por esses agentes aqui. Então o bicho geográfico, que é a larva migrans, ele mora no intestino dos animais. Então você vai para a praia, vai pisar lá, vai transmitir. O ancilóstoma dá o amarelão, porque a pessoa fica amarela mesmo. O ancilóstoma chupa o nosso sangue do intestino, a pessoa fica com anemia. Esquistossomose, que mora nos lagos, nas lagoas, nesse bichinho, nesse caracol que entra na nossa pele. A tênia, que pode ter a sólium, a saginata, mas a tênia da neurocisticercose, aquela doença do cérebro, com a comida do porco. E o ascaris, que dá ascaridíase. E o ascaris é tão importante no nosso meio, ele está tão disseminado, que o ascaris ele pode até sair pela boca às vezes. Então, eu vou mostrar para vocês como é que o ascaris ele age no nosso organismo agora. Dá uma olhada, você vai comer o ovo do ascaris, geralmente na água, na fruta, no legumes que você não lava, salada né? mal lavada. Então, aí aonde que ele vai? Ele vai para o intestino. Lá, este ovo, ele vai se quebrar. A hora que esse ovo vai se quebrar, o que vai sair de dentro? Sai a larva do bicho. Essa larva ou fica no intestino e cresce, ou ela entra nessa veia, vai para o fígado, vai para o coração, vai para o pulmão, você tosse, às vezes pode sair esse bichinho, esse ascaris pela boca, você tosse, sai, você vê sair pela boca. Então tem os ciclos, e ele mora no nosso intestino, ele cresce, e isso dá anemia, falta de ar, e você às vezes está pensando que a anemia vem da onde? Você está com uma verminose. Exame de fezes, toma remédio, curou. Agora, doutor Spreusser, o senhor falou aqui a gente está convivendo aqui com tudo isso aqui, né? Sim, tudo aqui está aqui Olha, no meio da... César, tudo aqui tá agora. tudo aqui, né? No Tudo nosso aqui. jardim, quando a gente vai passear na praia, no campo, não tem lugar. Eles estão presentes na nossa vida. Agora, essa é a verdade. a prevenção é sempre o melhor remédio. Como se prevenir de tudo isso? Com a imunidade, mantendo a imunidade alta? O que a gente precisa fazer, Então, já que a César, gente convive com tudo isso? Veja, a higiene é fundamental. Você vai comer uma fruta, não precisa. Vai lavar a fruta. Vai comer salada, lava a salada. A sua mão, você chega a estar mexendo no jardim, vai pegar. Não, lava a mão com água e sabão. E fundamental o que a gente estava conversando aqui no intervalo, que vocês não ouviram, mas, por exemplo, o colchão, o travesseiro, tudo isso tem que tomar sol, arejar, lavar, limpar tapete, limpar a casa. Tem que bater o tapete, sim, tudo tem que isso fazer daí. essa asepsia da casa, não só agora que a gente fala de coronavírus, que todo mundo começou a ter mais atenção, mas no nosso dia a dia,
Tá com sol na janela? Põe o travesseiro, levanta o colchão, não tem que deixar respirar, É certo, verdade. E doutor? outra coisa, todo mundo tem animais, né? Cuida dos animais, porque os animais transmitem doenças também. É fundamental. Doutor Spross é sempre muito elegante, falou, lavado. Tem que tomar banho também, viu, gente? De vez em quando banho é bom também, né? Todo dia banho é bom, né, preferência César? diariamente, né? Olha aqui, a gente tem muitas dúvidas, eu sei que você em casa também tem, sobre bactérias, vírus, fungos, parasitas. É muito fácil você continuar participando com a gente, porque nas nossas redes sociais, especificamente no Instagram, nós vamos continuar com o Dr. Antônio Spross. Se você tem uma dúvida, escreva lá na sua rede social, qualquer uma delas, mas não esqueça de colocar a hashtag Hoje em Dia. Dr. Spross vai continuar dando orientações sobre esses vilões invisíveis da nossa saúde. Continue com a gente também nas redes sociais.